Olá! Vamos dar início ao estudo dos princípios orçamentários. Toda disciplina tem os seus princípios, né? Disciplina jurídica, principalmente, tem os seus princípios. A base de todo o sistema jurídico, no nosso caso, a base do sistema jurídico para a elaboração de orçamentos. Quer dizer, quais são aquelas regras fundamentais, aquelas regras básicas que nenhum ente da federação vai poder ignorar, porque senão ele vai elaborar um orçamento inconstitucional, um orçamento que não respeita, né, as normas constitucionais. É claro que esses princípios foram estudados pela ciência das finanças, né, as finanças públicas, como os cientistas analisaram e estudaram como que realmente seria um orçamento que atende plenamente à sua função e à necessidade da sociedade e da população. Então, a ciência das finanças públicas elaborou esses princípios. Os doutrinadores do direito financeiro passaram a estudar também esses princípios e a desenvolver a forma jurídica que esses princípios teriam. E ao final a gente acaba vendo que o constituinte brasileiro, conhecedor dessa matéria, desses fundamentos, resolve colocar os princípios na própria Constituição. Alguns princípios financeiros, alguns princípios do direito financeiro também decorrem de lei. A Constituição não cuidou, não colocou especificamente nenhuma regra, mas aí a lei fala, não, a gente precisa aqui ter um cuidado maior, estabelecer outras normas básicas para a elaboração de orçamentos públicos. E começa a tirar, inclusive o legislador começa a tirar esses princípios também de novos estudos, de avanço do orçamento na história, né, e no contexto econômico e social daquele momento histórico que a gente está vivendo. Nós vimos aqui que há uma evolução da sociedade, há uma evolução da legislação e há uma evolução, então, de orçamento público. Então, a gente vai lá na Constituição Federal e identifica os princípios que são doutrinários, mas que acabam tendo correlação aí com uma norma jurídica constitucional. O primeiro princípio básico, elementar, não tem outra conversa. Orçamento depende de lei. A autorização legislativa é obrigatória para todas as despesas. Aí nós temos uma norma cogente, nós temos uma norma definitiva. Isso, como eu falei, já vem da doutrina, princípio da legalidade. O princípio da legalidade sempre foi a base do orçamento público. Sempre, tem que ser por lei, sempre dessa forma. Só que nós vivemos, às vezes, momentos de ditadura, momentos de força. E aí, o princípio da legalidade existia, sim, sempre existiu. Mas era assim, aquela lei contábil de mentirinha, aquela lei fictícia, aquela lei meramente formal, que o administrador, o ditador, aquele tirano, ele vai cumprindo na forma do que ele quer. Porque quem é que vai chegar lá para o ditador e falar para ele assim, olha, você está descumprindo o artigo tal da lei orçamentária quando você resolve construir essa obra aí megalomaníaca, né? Essa coisa que não tem sentido nenhum e que por acaso está beneficiando alguém do seu conhecimento. Quem é que chega para o ditador e faz uma crítica como essa, né? Infelizmente a gente está vivendo aí crises em países que viveram durante muitos anos sobre ditaduras e pseudo-democracias, e a gente está vendo o povo ir para a rua e reclamar. E aí a gente vê esse mesmo povo caindo, né, morrendo em grande número, porque ninguém consegue chegar para o ditador e falar, peraí, espera um pouco, não é isso. Então o princípio da legalidade sempre existe, no Brasil sempre existiu, só que agora sim, nós temos um princípio da legalidade na Constituição Federal, uma Constituição democrática. É uma coisa que eu sempre coloco para as pessoas em todos os cursos. Ditadura não combina com direito financeiro, né? Você ter responsabilidade fiscal, você ter normas jurídicas financeiras, combina muito bem e dá mais certo na democracia.
Senão, não adianta nada. Para que tanta lei? Ninguém vai obedecer mesmo. Você não vai pôr o dedinho no nariz lá do tirano e falar para ele que não é daquele jeito que se faz. Tem que ser democracia. E a nossa Constituição, então, fala que essas três leis, são leis de iniciativa única, exclusiva do Poder Executivo. Mas é só a iniciativa que é do Poder Executivo. Essas leis irão tramitar no Poder Legislativo para que haja aprovação pelos representantes do povo, né? E por isso que há uma discussão grande sobre a verificação judicial dessa lei, já que foi o povo que, através dos seus representantes, aprovou o orçamento, aprovou as três leis orçamentárias. O Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. E nós já temos também os créditos adicionais, os créditos que são extra-orçamentários. São despesas que não estavam no orçamento, não chegaram a ser incluídas no orçamento. Mas ao longo do ano elas se fizeram necessárias. Não, a gente precisa gastar esse dinheiro porque é uma emergência. Então a gente vai ter que criar um crédito extraordinário. Então os créditos adicionais podem ser extraordinários para atender uma emergência. Nós temos os créditos suplementares, que são créditos que vão suplementar, complementar uma despesa que já existe. A despesa já está no orçamento, mas o valor do crédito orçamentário não é suficiente. Eu preciso de um crédito extra-orçamentário, que é um crédito suplementar. Mas tanto o crédito extraordinário como o crédito suplementar e também o crédito especial, que não está no orçamento, que a despesa não está no orçamento e que eu vou ter que criar, todos os créditos adicionais são criados por lei. Então, crédito adicional pode ser extraordinário, especial ou suplementar, mas todos eles dependem de autorização legislativa, cumprem, obedecem o princípio da legalidade, sem dúvida nenhuma, né? Depois a gente tem o princípio da legitimidade orçamentária. Não basta ser legal, tem que ser legítimo. E o que é legítimo? Legítimo é um termo, né, tão assim abstrato, tão pessoal, subjetivo. Que termo é esse, né? Não, legitimidade no direito financeiro é um termo muito bem delimitado. Está vinculado à finalidade pública, ao interesse público, à necessidade pública. Não tem como fugir disso. Se ali está envolvendo unicamente interesse privado, interesse especial, específico de alguém, isso não pode ser legítimo, não é legítimo. Então, o princípio da legitimidade orçamentária está previsto expressamente no artigo 70 da Constituição Federal. Diz lá expressamente que a execução orçamentária e a fiscalização dessa execução vai se referir à legitimidade da execução. Se aquele orçamento foi executado com legitimidade. Eu não sei o que é legitimidade? Sei sim. É atendendo única e exclusivamente interesse público, necessidade pública, tá? Então, o controle da legitimidade recai sobre a legalidade, quer dizer, primeiro vou ver, é legal? É legítimo? Atende o interesse público. E também envolve economicidade. Por que economicidade? Para ser legítimo, eu tenho que atender o interesse público da forma mais econômica possível. Porque é muito fácil para um administrador falar, não, eu construí essa obra porque era importante, porque a sociedade precisava. Olha, é um hospital. Você vai discutir que um hospital não é uma obra de interesse público? Claro que é. Só que ele gastou 3 vezes mais do que custaria um hospital, né? Aquela despesa não foi econômica, então ela também não foi legítima, né? Envolve aí o custo, envolve a economicidade. Então, legítimo, obedece interesse público, é econômico, feito com responsabilidade. Então, aqui a gente já falou, né? Economicidade, interesse público são as duas bases, porque a legalidade, claro, já é o primeiro, não é o principal, mas é o primeiro. É legal e é legítimo porque é econômico e atende interesse público. Aí nós temos, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, acho que eu pulei, tá certo. Aí nós temos o parágrafo 1º
E o parágrafo 2º, na verdade, faltou aqui. Nós estamos aqui com um probleminha só no slide. Esse tema agora é um outro princípio que é o princípio da programação. E nós já falamos muito aqui de orçamento-programa. Então, no nosso sistema jurídico, nós temos um princípio chamado princípio da programação. E esse princípio aparece na Constituição, no parágrafo 1º e no parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição Federal, quando ele está tratando justamente das regras do Plano Plurianual e da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que são as duas leis programáticas que cumprem o princípio da programação, o planejamento. Então, no parágrafo 1º, o Plano Plurianual estabelece diretrizes, metas para 4 anos, estabelece despesa de pessoal, regula programas de duração continuada. No parágrafo 2º, a LDO, que estabelece as metas e as prioridades para o ano seguinte, para o ano de execução da lei orçamentária. E vai aí tratar de despesas de capital também, vai orientar a lei orçamentária anual, vai, aqui nessa parte que a gente ainda não falou, estabelecer política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Quais são as agências financeiras oficiais de fomento? São os bancos públicos. São bancos que pertencem ao Estado e que vão fomentar, vão aplicar dinheiro, vão investir, emprestar dinheiro para o desenvolvimento regional, para que as desigualdades regionais sejam diminuídas. Essas políticas de fomento, essas políticas de aplicação do dinheiro dos bancos públicos, por exemplo, Caixa Econômica Federal, que empresta dinheiro para moradia, para casa própria, o BNDES, que fomenta a indústria, o comércio, as empresas, o Banco do Brasil, que fomenta a área rural, que empresta dinheiro para o produtor rural. Essa política de cada um desses bancos é definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, como determina ali o parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição Federal. Não é mesmo? Então vamos lá à questão. O princípio orçamentário da programação, justamente aquele que nós estávamos sem ali, o princípio da programação preceitua: alternativa A é a alternativa correta. A necessidade de estruturar o orçamento pelos chamados programas de trabalho, que consistem em instrumentos de organização da ação governamental, visando a concretização dos objetivos definidos. O tempo todo a gente está aqui falando de programas de governo, o tempo todo a gente está falando que existem programas de duração continuada, porque essa ação de governo, essa atuação, ela depende de um conjunto de atividades com o mesmo objetivo. E não dá para resolver esse problema de uma hora para outra. Se resolve o problema da pobreza de repente? Não, a gente precisa de um programa para acabar, segundo a presidente da República, é para acabar com a pobreza, é a erradicação da pobreza, não basta diminuir, a gente quer acabar com a pobreza. Isso demora, isso leva tempo e tem ali o conjunto de várias atividades num programa único. Programas de combate a doenças. Ninguém acaba com uma doença de uma hora para outra e nem fazendo uma única atitude. Vou construir o hospital e colocar lá todos os doentes. E as vacinas e os remédios, quer dizer, uma série de atitudes, saneamento básico, tudo isso é que combate doença. Então, cada doença tem o seu programa. E é isso que está no princípio da programação. O que está errado? A prescrição legal de subordinação da administração aos preceitos constitucionais. Isso aí tem que obedecer à Constituição, não é isso que o princípio da programação determina. Vedação das autorizações globais. Não, é possível autorização de despesa global. Você fixa um valor total e depois vai tendo a liberação parcelada dos recursos dos créditos. Que a lei orçamentária não conterá matéria exclusiva, previsão de receita e autorização de despesa. Esse é o princípio da exclusividade, não é o princípio da programação.
E em cada exercício financeiro, o montante da despesa não deveria ultrapassar a receita para o período. Esse é o princípio do equilíbrio e não o princípio da programação. Então, vocês estão vendo, são vários os princípios e nós continuamos no próximo módulo. Até lá!